amigos do YouTube! Tudo bem com vocês, pessoal? Nós aqui novamente, eu e minha famosa camisa azul, que o pessoal já me chamou a atenção. Mas não tenho só essa não, pessoal, eu tenho várias trocas dela. Ai, meu Deus do céu. Que legal, né? Tá aqui com vocês novamente. Eu quero agradecer a galera aí do Periscope, pessoal do Periscope que tá se inscrevendo, tá? O pessoal perguntou pra mim o que é Periscope. Periscope, pessoal, é um aplicativo de live. É um aplicativo de live. Procura lá, Periscope, por Periscope, baixa no seu celular, tá bom? Baixa no seu smartphone e procura por Nelson Salg. Você vai se tornar um seguidor meu e dia sim, dia não, eu estou fazendo lives na internet, que é um vídeo ao vivo, estou falando com vocês e tá sendo muito produtivo, muito legal, muito bacana. Beleza, pessoal? Geralmente eu entro no horário que dá pra vocês me verem. E geralmente entre 8 e 10 horas da noite aí no Brasil, às vezes até um pouco mais tarde, pro pessoal mais da madruga, tá? Porque eu tô no Japão, né? Então você que quer me seguir pelo Periscope, eu agradeço. Desde já eu quero mandar um abraço para o André. O André falou, manda um alô pra mim, André. Um abraço pra você. Pro Fábio Ishida, aqui de Mieken. Um abração pra você, Fábio. E eu quero conversar com vocês algo muito sério, pessoal. Muito sério. Sabe que no meio da internet, nesse meio que eu tenho tido de comunicação com vocês, eu fiz várias amizades. Eu consegui fazer um círculo de amigos. E dentre tantas pessoas, pessoal, nós temos pessoas dos mais diferentes segmentos, dos mais diferentes níveis sociais. E eu consegui fazer amizade com uma pessoa muito bacana, que é o Fábio, que carinhosamente a gente chama ele de Guinho. E ele é um educador. Pessoal, eu vou fazer só uma introdução do que nós conversamos e eu vou deixar um link aqui embaixo. O Fábio, pessoal, vou deixar bem claro para vocês. O Fábio ele não tem necessidade nenhuma de fazer YouTube, mas foi uma forma dele mostrar o que eu pedi para ele. Nós conversamos sobre educação. O Fábio é um educador no Brasil. E ele, conversando com ele, eu falei assim, Fábio, tem algum material bacana, uma pauta pra gente poder conversar sobre educação? Ele gravou um vídeo, pessoal, e ele tem um vídeo no YouTube que é este. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu gostaria que todos vocês, se pudessem, se inscrevessem no canal dele, entendeu? E assistissem a esse vídeo que ele vai, que ele está falando. Vocês vão entender muita coisa, pessoal. Eu fiquei abismado com o material muito rico que ele mandou. Ele é um educador formado, então ele tem propriedade para falar o que anda acontecendo com os nossos jovens, inclusive no Brasil. De um modo geral, no mundo inteiro há muitos problemas, mas inclusive no Brasil. E pegando carona nesse assunto, pessoal, veja só, muitas pessoas se comunicam comigo, muitos jovens, outros mais velhos, mas no geral, os jovens têm comunicado comigo, os que estão, que têm condições, igual eu já falei, por questão de descendência, casado com descendente, de adentrar ao Japão. E pessoal, por incrível que seja, o que eu tenho percebido, e eu quero deixar um recado bem claro para vocês aqui, que é um conselho que eu estou dando para vocês, é que a nossa geração, essa geração que está presente agora, ela tem se tornado uma geração, pessoal, no mínimo, fraca. Com tanta tecnologia, com tantas informações, com tantas garantias de imagem, de informação, eu vejo que as pessoas estão totalmente fracas. Quando eu falo fraco, não é no sentido de ofender você, internauta. Não é isto. Porque eu me enquadro nisso também. Eu vou dar exemplo para vocês. Eu falo muito sobre casamento, eu falo muito sobre educação, eu falo muito sobre impostos, eu falo muito sobre se portar para quem vem aqui no Japão. E em inbox vem várias mensagens para mim do tipo, será que meu filho vai dar certo numa escola aí no Japão? Será que eu chegando aí, eu não vou quebrar a minha cara? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Você tem todo o direito de perguntar. Mas eu gostaria de, num modo geral, de uma forma geral, dar um conselho para você. Pessoal,
talvez o excesso de informação, talvez a tecnologia que exista hoje, talvez tudo que está disponível a serviço do ser humano em níveis tecnológicos tem tornado o ser humano frágil. Frágil, Nelson? Frágil. Vou dar exemplo para você. Você que é brasileiro, você conhece pelo menos eu vou falar do nosso povo nordestino. Um nordestino que veio, nem que foi de pau de arara, ele veio entre os anos 70, 80 e 90 para o Brasil. Para São Paulo. Ele desceu do Maranhão, da Paraíba, ele desceu lá do Piauí, ele desceu lá da Bahia, ele desceu do Pará, ele desceu, não sei de onde foi, mas ele desceu. E naquela época que ele descia, ele não tinha YouTube, ele não tinha Skype, ele não tinha Facebook, ele não tinha nenhum tipo de mídia social. Ele não tinha. Mas eles vinham com a cara e com a coragem. Eles vinham sem medo de errar. Eles vinham com uma coisa chamada fé, que não é religião, certeza. E hoje, dentro desse universo que nós temos de informação, eu vejo que as pessoas estão morrendo de medo. Olha, pessoal, eu vou falar uma coisa para você que está querendo vir ao Japão, ou para os Estados Unidos, ou para outro país. Quando eu falo para você que você deve se apegar a Deus, eu não estou falando de você mudar a tua religião. Eu não estou falando que você tenha que se tornar um religioso. Eu estou falando com você pelo seguinte: talvez agora comece a encaixar as peças do quebra-cabeça. Porque você fala, por que o Nelson ele fala tanto sobre Japão e fala sobre Deus ao mesmo tempo? Porque, pessoal, não adianta você confiar apenas na minha palavra. Eu sou um ser humano falho. Falho e talvez mais falho que você. Não adianta você confiar no Google. Não adianta você confiar, entendeu? No Facebook. Não adianta você confiar no tio que veio pro Japão que tá aqui há 20 anos. Você tem que confiar em Deus. Porque tanto é que você tem confiado. Claro, os vídeos esclarecem. O tio que mora aqui, ele pode te passar umas informações legais. Ele pode até te apoiar no começo. O Google dá várias informações. Sim, mas informações, pessoal, não solidifica o teu objetivo. Informações são apenas informações. Você pode ver que a tremedeira na perna é muito maior do que aquele povo nordestino que nos anos 70 descia lá do norte do país, norte e nordeste do país, num pau de arara até São Paulo. Não é verdade? Eles vinham, rapaz. Sabe o que eu vou falar pra vocês? Olha, a minha mãe, ela, pra ajudar meu pai, na época, ela lavava roupa. Ela era lavadeira de roupa. Nós morávamos num cortiço. É cortiço mesmo. Era um quintal que tinha 5 casas. Eram 5 casas. Meu pai alugou a casa maior para nós morarmos. E ali mesmo ele montou uma oficina mecânica na garagem. E pro fundo tinha mais casas. Muito bem organizadinho, limpinho, não era sujo. E numa dessas casas foi alugada para um grupo de alagoanos. Entendeu? Um grupo de alagoanos. Que de lá veio a sair até um tio meu. Entendeu? A minha tia casou com um deles. Né? Uma pessoa que eu prezo muito. Embora tenha muitos anos que eu não falo com eles. Porém, eu me lembro que a minha mãe, fora lavar roupa, as roupas pesadas, né? Macacão, calça jeans, camisa, a minha mãe lavava e passava para eles, para ganhar um troco. Nós estamos falando aí de 1979, 1980, 1981, 82, 83. Época difícil, época muito difícil. Meu irmão mais velho trabalhava no supermercado e ela trabalhava lavando roupa. 5 horas da manhã ela estava lá lavando roupa. E tinha uma outra coisa que minha mãe fazia, que era escrevente de carta. Alguém sabe o que é isso? Levanta a mão. O que é ser um escrevente de carta? Aquele povo, aqueles rapazes, aquela república de rapazes, a maioria deles era analfabeto de pai, mãe, vó, vô, papagaio e cachorro. Eles eram analfabetos. E não estou falando isso aqui tirando barato. Não é isso. Então eles iam até minha mãe e pagava 2.000 cruzeiros, 1.000 cruzeiros, eu não lembro quanto que era na época, para minha mãe escrever uma carta para eles. Eles iam ditando o que eles queriam falar, a minha mãe escrevia, depois escrevia o envelope, o remetente,
E eles colocavam no correio. E eles pagavam minha mãe para escrever. Quem assistiu o filme Central do Brasil é aquele papel que a Fernanda Montenegro fazia. Entende? E parece que existe até hoje esse papel de escrevente no Brasil. Então, eu me lembro de um rapaz que ele tinha machucado a mão. Eu era criança, eu tinha coisa de 6 anos de idade, 5 a 6 anos de idade, eu não me lembro direito. Eu me lembro de um rapaz que ele tinha machucado a mão e ele tinha ficado um tempo afastado do trabalho. E ele naqueles dias que ele estava de licença, ele foi lá e falou assim: ô dona, tem como a senhora escrever uma carta para mim, para minha mãe, mandar lá para manhinha? Coisa que a carta demorava 1 semana, 2 semanas para chegar no Nordeste, naquela época. E eu me lembro dessa cena. Ela escreveu, ele falou: ah mãe, tô bem e tal. Minha mãe falou assim: você não vai falar que você machucou o seu dedo? Ele falou: não, de forma nenhuma, dona. Ele falou assim: dona, a minha mãe tem que saber das minhas vitórias, não das minhas derrotas. Ele falou, ele até usou essa expressão, né? Eu sou cabra macho. E ele tava quase 1 mês de licença. Pessoal, aí eu fico pensando assim comigo, eu fico matutando aqui. Hoje, qualquer coisa, a pessoa tem uma unha encravada no pé, e eu me incluo nisso também. A gente corre pro Facebook e coloca lá: ai, hoje estou mal. E eu me lembro na hora desse rapaz, que estava passando um aperto em São Paulo, mas ele não quis revelar para a mãe dele no Nordeste o que estava acontecendo. Por quê? Porque eles tinham aquele bril. O ser humano naquela época tinha aquele bril. Ele tinha aquilo: não, eu não posso entregar meus pontos. Eu não posso entregar. Porque era uma geração forte, pessoal. Era uma geração forte. Eu sou de uma época, eu peguei o governo Figueiredo, final do governo Figueiredo. Eu sou de uma época em que a minha professora, pessoal, ela dava reguada na mão. Palmatória, bolachão. Pra quem não sabe o que é, era uma régua que parecia uma colher de pau e tinha um buraco no meio. Quando batia aqui na palma da mão, voltava chupando a palma da mão assim. Entende? Eu sou de uma época que se ajoelhava no milho. Eu nunca ajoelhei no milho, mas eu tomei uma reguada no dedo já. Já tomei reguada no dedo. E nem por isso eu me tornei uma criança revoltada, um revoltadinho. Entende? Era uma geração mais forte. Nós somos de uma época, e quando o meu pai chegava em casa, ele era o chefe da casa. Ele assistia o canal de televisão que ele queria. Não era o que nós queríamos. Aí você pode falar assim: mas Nelson, isso é muito ruim. Isso, poxa vida, a criança tem os direitos. A criança tem direito de ser criança. Adolescente tem direito de ser adolescente. E adulto, direito de ser adulto. Por isso que eu quero que vocês assistam ao vídeo do Fábio. Eu sei que de repente geralmente eu sou muito simpático nos vídeos, mas realmente, pessoal, a coisa tá indo para um buraco sem fim. Às vezes as pessoas falam assim: mas Nelson, o tempo é outro, a geração é outra, os momentos são outros. Pessoal, presta atenção. Se as coisas continuarem do jeito que estão, os nossos bisnetos não vai ter geração para contar a história. Hoje, o jovem, ele casa, ele tem um problema no casamento, ele quer separar, ele não quer lutar, ele não quer mudar, ele não quer se esforçar, ele quer acabar com tudo. O que nós estamos vivendo? Eu me lembro que quando eu saí de casa para vir pro Japão, eu morava com meu pai, né, na época, com a minha mãe. O meu pai falou uma coisa pra mim, falou: filho, vai e não olha pra trás. Você entra no carro ali do rapaz que você tá indo te levar, vai e não olha pra trás. Poxa vida. Eu quero deixar um recado. Desculpa se eu tô sendo estúpido, de repente você não vai gostar mais de mim. Mas eu tenho que falar a verdade pra você. Você mãe, você pai, você parente, que tá amarrando a pessoa que quer vir pra cá, que tá com fé de vir, que quer vencer, e você fica falando: ah, não vai dar certo, ah, você vai quebrar a cara. Entenda uma coisa que eu vou te falar. Se amanhã ou depois essa pessoa virar pra você e falar assim: olha, eu ia, mas por tua culpa eu estou no pé que estou, você não fale mais nada, porque a nossa palavra tem que ser para abençoar.
Se a pessoa toma uma decisão, eu vou, meu amigo, eu vou, isso é geração forte. Você tem que se fazer forte, meu amigo. Nós temos que se fazer forte. Nós temos que ser pessoas fortes. Entende? Até o mais sentimental, até aquele que se sente mais fraco. Você tem que se fazer forte. Não espere fortaleza das outras pessoas. Seja você. Eu tô fazendo esse vídeo, pessoal, de introdução, porque eu quero que vocês acessem esse link que tá aqui na descrição e que vocês assistam o vídeo do Fábio. Se puderem, comentem o vídeo dele. Se puderem, por favor, se inscrevam. Tá bom? E no próximo vídeo nós vamos voltar com assuntos do Japão. Nós vamos voltar com assuntos falando sobre Japão. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Tá bom? Pessoal, vamos em frente. Vamos ser fortes. Não vamos aceitar ser uma geração fraca. Eu gostaria que vocês comentassem. Comentassem. Entende? Escreva uma coisa que eu estou falando para vocês. Criança tem direito de ser criança. Adolescente, direito de ser adolescente. E adulto, direito de ser adulto. Não invertam essas coisas. Não invertam. Se vocês inverterem, se nós invertemos essa ordem e deixamos crianças mandarem adultos, adolescentes viverem vida de criança, que é tudo invertido, nós estamos criando uma geração fraca, uma geração indolente, uma geração aonde não vai ter futuro. E você, pai e mãe, que criou teu filho, que criou tua filha, que criou com muito carinho, mas não soube colocar as coisas nessa seguinte ordem, você que pensava que ia curtir a sua velhice, você que achava que ia curtir você e sua esposa, você e seu esposo, talvez vocês vão ter que curtir os seus netos e bisnetos, porque os seus filhos não vão querer saber de criar ninguém. Então, me perdoe o teor do vídeo hoje, mas isso tudo é para poder ajudar você. Eu não sei porque eu vim falar tudo isso. Talvez sirva para alguém. E servindo para vocês, já está servindo para mim. Tá bom? Deus abençoe a todos. Por favor, um abraço para vocês. Fábio, muito obrigado. Assistam o vídeo dele. Se inscrevam. Comentem. Depois a gente conversa. Tá bom? Próximo vídeo a gente volta com assuntos do Japão. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E fui!